gigantes da web! Hoje a gente está aqui na Comic Boom e o Laudo trouxe aqui o seu mais novo lançamento, Cadernos de Viagem. O Laudo que a gente já acompanha faz tempo, já fez Yeshua, já fez Zé do Caixão, já fez Os Dedos Mágicos. O que mais você já fez, Laudo, que eu não... Tianinha. Você tem o blog lá, é Quadro Imaginário. Tem as tirinhas. Já fiz histórias do Clube da Esquina. Nossa, bastante coisa. Depois da Meia-Noite. É um artista aí de mão cheia, né? Bom, pessoal, a gente acompanhou aqui no Distopia de perto o aplicativo Comic Strip, que era a ideia, né, de ter os quadrinhos ali na sua mão e tudo mais. E ali tinha um projeto que era Travessias, né, não, Laudo? Isso. Que aí você começou, ali você deu o pontapé para desembocar aqui, né? A Travessia foi um projeto de uma revista eletrônica para um aplicativo ali do Comic Strip, né, do Alexandre Montadon. E a ideia era trabalhar com quadrinhos mais espiritualistas, mais pessoais, trabalhando com autoconhecimento, essa coisa toda. Então juntou uma leva, uma turminha ali, era eu, o Montadon, o Will, o Lilo Parra, o Tony D'Agostinho, o André Diniz, e todo mundo com suas séries, né? Cada um desenvolveu uma série para a revista, que a revista acabou não vingando ali. A ideia do Cadernos de Viagem, ela surgiu um pouquinho antes, acho que em 2014, foi em conversas que eu tive com o André Diniz. Nós somos muito amigos, somos aquela coisa de sair com familiarada, sair tudo junto, levando tudo e tal. E a gente conversa, ainda hoje, mesmo estando fora do Brasil, a gente conversa muito sobre no WhatsApp e tal. A gente fala muito sobre criação. E um dia a gente conversando sobre a questão de quadrinhos autobiográficos, e como eu tenho uma vivência de muita coisa que eu já fiz na minha vida, já trabalhei com muita coisa, já vivenciei muita coisa adversa do mundo cultural, né, vamos dizer assim, o André propôs que eu transformasse isso num quadrinho, né? Fizesse um quadrinho, falou, por que você não faz um quadrinho assim e tal? E aí quando veio a ideia do Travessias, eu resolvi fazer uma série em cima disso. Não autobiográfica no sentido de os personagens serem iguais à vida real, eu fazer com a minha cara, nem nada. Eu preferi trabalhar com a ideia de fazer um personagem, de fazer personagens, né, com uma cara mais ou menos própria ali, e contar a história, apesar de biográfica, com uma pegada meio ficcional. Porque você tem esse lado místico, né, muito forte. E esse quadrinho eu dei uma folheada, né? E eu percebi que ele tem uma carga, tipo, que ele mexe com vários sensores, né, que a gente tem. Não é aquela camada superficial. Ele digamos assim, quando eu fiz o Yeshua, eu sempre tive essa pegada no meu quadrinho, essa questão mística, ela sempre transitou. Mesmo que, por exemplo, uma minissérie que eu fiz em 2007, que é o Depois da Meia-Noite, que é uma história policial, ela tem uma pegada mística, bem sutil ali, mas tem. O Yeshua já é ali um negócio mais, ele é totalmente em cima disso. O Caderno de Viagem, ele tá, vamos dizer assim, ele vai um pouco mais para frente, quando ele está descompromissado de qualquer dogma, de qualquer segmento religioso. Por exemplo, o Yeshua, por mais que seja uma versão pessoal minha, ele está ligado ainda a uma figura do catolicismo, do cristianismo. O Caderno de Viagem não, ele já não está muito preocupado com Deus, ele tem uma pegada mística, espiritualista ali, mas ele é bem livre, tendo como base, vamos dizer assim, elementos do trabalho de xamanismo, né, que não é ligado à religião alguma. São experiências que você teve, né, que você ali condensou e está contando essa história pra gente. Na verdade, qual era a ideia? Na época, até conversando com o André, que é uma figura que acho que foi muito importante para cair a minha ficha para fazer esse trabalho,
A ideia era algumas vivências com trabalho xamânico, digamos assim. Como é que se contaria isso numa história em quadrinho? Agora, só contar ela, vamos dizer assim, de uma maneira bem vulgar, né? Só trabalhando com elementos místicos, licérgicos, vamos dizer assim, você já se fez muito. E aí eu resolvi pontuar a história dentro de uma sequência que esse trabalho, algum desses trabalhos com o xamanismo que eu fiz, eles foram muito importantes, que é a questão de relacionamento de pai e filho, pegando uma questão lá atrás na sua infância do personagem, uma situação no primeiro momento boba, que para uma criança, no caso que é a criança, é o protagonista criança, que acontece ali com ele, aquilo vai gerando com o passar dos anos, vai crescendo com ele. Então aquela, vamos dizer assim, vulgarmente falando, aquela bostinha lá atrás vira uma grande merda na maturidade do personagem. Aí o personagem, ele faz um trabalho de busca para autoconhecimento e se autocurar de toda essa história. E é muito legal o quadrinho autobiográfico, assim, um quadrinho que a gente consegue conhecer um pouco mais o autor. Por mais que são histórias que você, de alguma forma ou outra, está brincando, a gente cria relação, né? Que nem eu acompanho o seu trabalho faz tempo. Para mim vai ser muito interessante ver como você acaba chegando onde você está hoje, como você cria essas histórias. Primeiro houve uma preocupação assim, que o leitor, quando fosse conhecer a história, fosse ler a HQ, ele tivesse alguma identificação. Então não fosse aquela coisa, eu estou lendo a história do Lauro. Porque, imaginando que você leu e você me conhece, mas um cara, sei lá, Minas Gerais, comprou por achar a capa bonita, vamos dizer, então ele não vai saber que é uma coisa biográfica. Agora, existem alguns pontos que, até uns dias atrás eu fiz uma live no Facebook, e algumas pessoas vieram conversar isso comigo e eu não atinei isso na época. Que assim, você ter uma liberdade de você abrir, mesmo você usando um personagem baseado em você, em pessoas do seu meio ali, mas enfim, é uma coisa pessoal ali, você abrir a tua história, vamos dizer assim, e não ter muita preocupação. Do seguinte ponto, você contar vivências íntimas, no caso ali, com a minha esposa, ou a esposa do personagem, íntimas não no sentido, íntimas mesmo, no relacionamento, momentos de dificuldade ali, problemas com droga, problema de falta de dinheiro, crise do artista, sabe? Ou a crise de um cara já maduro, sabe? Então tudo isso eu procurei pôr na história em quadrinho, com um detalhe muito curioso da minha parte, assim, que eu tomei muito cuidado disso, embora a minha esposa mesmo ajudou, falou, que é não trabalhar com piedade, né? Você fazer o personagem e falar assim, tadinho de mim, ou tadinho do personagem. Não, é contado dentro de uma outra ótica. Nossa, que legal. Então a sua esposa acompanhou então todo o processo ali, falando, aqui podia ser mais pesado. A minha esposa, ela leu o roteiro antes de eu ter desenhado, e ela, curiosamente, ela foi a causadora ali de eu dar um prumo na história, que ela leu, ela falou, você está com muito pena do personagem, por causa disso. Aí eu reli, e realmente, porque eu estava tratando de problemas do personagem, vamos dizer assim, problemas que ele teve, momentos ali, e eu estava com aquele olhar de peninha. E uma coisa muito importante, quando a pessoa, independente de quem acredita ou quem não acredita,
isso é uma outra história. Mas quando a pessoa vai fazer um trabalho de terapêutico, vamos dizer assim, xamânico, ou terapia alternativa, ou mesmo uma terapia básica aí, a pessoa precisa de coragem. Certo. Porque isso não quer dizer assim, eu sou corajoso, né? Mas você precisa de uma coragem para se confrontar, entendeu? Então, o xamanismo, no caso, ele te traz muito isso, você confronta com umas coisas suas que às vezes a gente não quer ver. Nossa, entendeu? Porque legal. todo mundo é bom. Todo mundo, eu sou uma pessoa boa, né? Então, às vezes, então, que minha esposa falou, se você está pondo um personagem que está fazendo isso fazendo uso desse tipo de trabalho para se curar, então ele não pode ter peninha dele. Tem duas coisas ali, no caso do caderno, que, por exemplo, no Yeshua houve uma busca muito grande minha para fazer um trabalho ali dentro de uma perspectiva e tal, não sei o quê, mas há um distanciamento, né? Sou eu contando a história, por mais que as pessoas depois venham cobrar o que você fez e tal, mas há um distanciamento, a história lá, eu aqui. No caso aqui, existiu a história lá, eu aqui, mas a história aqui é a minha, entendeu? Então eu precisei pôr um olho de contador de história, entendendo que eu estou contando uma história minha. Então, por exemplo, o personagem ali, que é o Miguel, que é o protagonista, ele tem problemas de relacionamento com o pai. Então, ao longo dos anos na história, é contado alguns momentos. Então, eu, Lauro Pessoa, desenhando ali aquela história como contador ali, né? Então há momentos que você fala, uau, né? Você fala, porra, que foda tá desenhando isso, coisas que eu vivi. Mas num segundo momento você já passou aquilo. E o trabalho ele foi feito para isso, né? Como tem uma amiga minha, Dani Marino, ela falou, Lauro, isso é uma catarse sua. Eu falei, caraca, Então, para concluir aqui, Lauro, eu quero deixar indicado aqui pra galera também que saiu aqui pela Dever, o acabamento tá lindão. São quantas páginas? 70 e poucas páginas. Tá muito bonita, a impressão tá legal. E recentemente também você relançou o Yeshua, né? Isso. Que agora também tá no formato parrudão, compêndium ali. Uma edição bonitona. Caramba, só de você ver ali você já fica aguçado. 500 páginas. Eu que tenho as 3, já estou indo atrás para logo conseguir esse granão aí, porque vale a pena, é uma história também super legal, que mexe também com crença, com religiosidade, com seu lado místico, e realmente é uma história também que agrada todo mundo, vale muito a pena. Então, galera, esse foi um pouquinho aqui da minha conversa com o Laudo sobre o caderno de viagem. Tem muita coisa boa desse artista para você conhecer ainda. Você tem coisa pra caramba aí, já posso que deve ter uns 3, 4 projetos aí de andamento que já tem dois aí. Não duvido nada. Pô, se você acompanhar o seu site, né, sempre tem tirinha lá também, tem tirinha. Coisa. Então, cara, você pode conhecer o Laudo por várias ferramentas, várias mídias. Agora mesmo ele falou que tá fazendo live lá no Facebook. Isso. Muito legal, começar a acompanhar também as lives lá. A live foi uma. A live foi uma ferramenta ali do Facebook, né? Então, é legal. E aquilo ali, avisa a galera, e é um mecanismo bem pessoal de você conversar com o autor e de repente tirar alguma dúvida e, você se aproxima do público. Foi uma experiência bem legal, bem bacana. E o que o público hoje gosta é de se sentir próximo do artista. Tanto com o caderno de viagem, agora a gente vai poder conhecer um pouco mais. E é isso aí, né, não, Lauro? Então você pode encontrar nas melhores comic shops. Acredito que aqui na Comic Boom logo vai ter também para você conseguir. E nos eventos também, né, não? Você vai estar na CXP, né? Vai estar CXP. A CXP aí é o próximo grande evento, você pode encontrar ele lá, adquirir tudo dele. Opa! E ser feliz. Ficar feliz também. É isso aí, galera. Um forte abraço. Curta esse vídeo, compartilhe aí nas redes sociais. A gente quer dominar o mundo. E falou!